nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Como você está? Espero que você esteja tudo bem. Vocês viram aí a participação do pastor Eliseu Rodrigues em um debate. Vamos acompanhar mais um trecho aí desse debate, né? Dessa participação dele ali no programa. E eu quero trazer alguns pontos para você. A gente vai acompanhar uma parte, eu quero te fazer pensar sobre um ponto. Vamos para o vídeo. Dons, conforme o tema, baseado, pelo menos na minha concepção, a partir de um modo mais detalhado, teologicamente falando, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é diferente. O dom da profecia, 1 Coríntios 12, 13, 14, de Efésios 2:20. Efésios 2:20, pastor César, pastor Isaac, diz que apóstolos e profetas aqui de Efésios 2:20, eu quero mostrar a diferença entre os profetas ou a profecia de Efésios para Corinto. Eu vou até simplificar assim. É que os apóstolos e profetas de Efésios 2:20 foram responsáveis pela base doutrinária da igreja. Uma vez que a pedra fundamental, doutrinas, foi lançada, estes apóstolos, estes profetas como fundadores doutrinários já não são mais necessários. Porém, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14, descreve uma função importante, porém não fundamental, não basilar para a doutrina da igreja. E eu provo. Apóstolos e profetas de Éfeso, ou da carta aos Efésios, que não eram da igreja em Éfeso, é da carta aos Efésios, eles têm a autoridade inquestionável, tanto que seus escritos entraram no cânon. As profecias dos discípulos, em Atos 19, discípulos de João, as filhas de Filipe que profetizavam, se profetizavam, tem profecias. Cadê as profecias dos profetas? Cadê as profecias de Atos 19? Cadê as profecias de Atos 21 das filhas de Filipe? Cadê as profecias da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14? Não tem. Por quê? Porque não são fundamentais para a doutrina da igreja ser fundamental. Não é fundamental. Lição B. Os profetas em Efésios 2 são singulares no sentido de estarem ligados aos apóstolos, exercendo um papel que não é encontrado em outro lugar nas cartas paulinas, de evangelização aos gentios. Através da mensagem dos profetas, Cristo e os apóstolos evangelizaram gentios e judeus. Os profetas e o dom de profecia, Atos e Coríntios, não fazem parte dessa categoria de mensagem basilar para o alcance dos gentios, conforme Paulo ensina em Efésios 2, que esse é o contexto. Ele diz: gentios e judeus estão fundamentados em uma doutrina criada desde o Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos. Profetas e apóstolos de Efésios 2 compõem uma base única de proclamação evangelística. Os dons de profecia, 1 Coríntios 12, não se baseiam ao propósito evangelístico de alcançar o ímpio, mas a edificação da igreja. Nós não encontramos distinção nas escrituras do ofício de profeta em nenhum momento. Eu sei que existem alguns irmãos continuistas que creem que o profeta é aquele que fala da parte de Deus, ou aquele que fala a palavra de Deus. A questão é que o que o profeta fala na escritura, o que o profeta fala é palavra de Deus, inerrante e infalível. Não é à toa que Deus manda julgar falsos profetas. Então, nós não podemos olhar, fazer essas distinções aqui. Eu fui acusado de fazer, o sensacionista é acusado de fazer distinção entre dons. E aí eu acuso os continuistas de fazer distinção entre os profetas. Mas não existe. O profeta foi dado, e o profeta de 1 Coríntios 14, ele era necessário naquela época, muito necessário, e louvado até por Paulo, porque não havia o cânon encerrado. E a igreja precisava saber como funcionar pela palavra desses homens e mulheres, habilitados pelo Espírito Santo. Mas uma vez que o cânon se encerrou, a revelação de Deus acabou, não existe mais necessidade para Deus revelar a sua vontade por meio da boca de ninguém, porque tudo está na palavra. Notem bem, essa distinção, mas aí o pastor Eliseu é profeta quando prega a palavra, o pastor Isaac é profeta quando prega a palavra. Nós somos pastores que, a partir da revelação que temos, ensinamos, pregamos, explicamos o texto bíblico, só isso.
Só isso. Falamos da parte de Deus. Trazemos revelação nova? De jeito nenhum. Meu terceiro argumento aqui favorável ao sensacionismo. Aleluia! Ao sensacionismo é com relação à qualidade e à quantidade desses sinais. Se o Espírito Santo continua a ministrar dons miraculosos nos dias atuais, seriam os mesmos da época dos apóstolos. Pessoas ressuscitando, cegos de nascença vendo, coxos de nascença andando. Mas o que nós vemos por aí, esse aqui é um argumento a partir da experiência e da história da igreja, da história da experiência da igreja, é que esses dons perderam, por assim dizer, se é que eles ainda existem, perderam aí a sua qualidade. Parece que o Espírito Santo deu uma diminuída e o Espírito Santo agora está curando e não está mais ressuscitando mortos, não está mais curando cegos de nascença e os milagres que nós vemos no Novo Testamento. Então, a qualidade desses ditos milagres, desses ditos sinais, essas ditas curas, mostra que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele era apóstolo, tinha o dom de curar. Ele diz na sua segunda carta a Timóteo: deixei Trófimo doente em Mileto. Apóstolo, por que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. É falta de poder em Jesus? Não. Então vamos lá. No Novo Testamento existem curas de doenças menores. Sim. Por exemplo, do que Jesus curou a sogra de Pedro? De uma febre. Sim. Porém, a separação que eu fiz é 1 Coríntios 12, fala sobre a profecia. Efésios 2, fala sobre os profetas, que são fundamentais. Na linguagem de Paulo, versículo 20. Fundamento dos apóstolos e profetas. É diferente de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, e eu vou dar só um exemplo. Aí eu pergunto ao pastor Isaac e aos sensacionistas, meus irmãos que estão assistindo. Nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Não, jamais. Isso não é sensacionismo, isso é Bíblia. Ele também diz, João Calvino, o dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do Evangelho maravilhosa para sempre. Hoje, existe um péssimo arremedo desse dom. Nós oramos, pedimos a Deus e Deus cura. Mas, vou impor as mãos sobre você, você será curado. Isso não tem hoje em dia. Então você pode acompanhar esse debate do pastor Eliseu Rodrigues, né? E ele trouxe ali algumas verdades. Agora, na sua opinião, você concorda com o pastor Eliseu Rodrigues, né? O que você acha? Você acha que os dons já se passaram, ou já passaram o tempo dos dons? Ou você acha que ainda assim os dons estão em evidência? Como você viu esse outro pastor falando, né? Que hoje não existe mais aquela operação dos dons como era antigamente, na época da igreja primitiva. Eu particularmente acredito que sim, Deus ainda opera. Deus ainda faz, Deus ainda usa homens e mulheres na terra. Você já deve ter se deparado com alguma pessoa que trouxe uma profecia, ela se cumpriu, falou alguma coisa que só você e Deus sabia, né? Até pensamento. Você já deve ter se deparado diante de uma pessoa que era paralítico, foi curado, ou era surdo e agora está ouvindo, era mudo, agora fala. Você já deve ter visto quantos milagres, alguém colocar as mãos. Eu mesmo tenho uma experiência de quando eu tinha 13 anos de idade, isso mesmo, 13 anos de idade, uma irmã orou por mim, eu estava enfermo e eu vi que na hora, assim que ela tirou as mãos de sobre a minha cabeça, na hora eu senti o alívio, eu senti como se fosse uma mão tirando tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, ou seja, Deus ainda usa homens e mulheres na terra. Mas é claro, eu sempre pergunto, porque tem gente que tem o seu tipo de pensamento, tem a sua visão. Então, eu ainda creio que Deus se manifesta através dos homens. Os dons estão em evidência. Existem os profetas que Deus levantou, mas também ainda existem aquelas pessoas que Deus tem separado para serem canais de bênção na nossa vida. Deus ele vai
sim comunicar com você, ou com você diretamente, ou indiretamente através de alguém. Essa é a nossa fé. Deus, ele ainda usa pessoas. Sei que tem muitas pessoas que brincam com as coisas de Deus, brincando com os dons. Aqui na internet nós temos aí muitos vídeos, né, falando aí, mostrando pessoas brincando, até ensinando outras pessoas a falar em línguas estranhas, né? Tem até o curso, né, e pessoas brincando com o evangelho, brincando com coisa séria, né? Mas ainda existem pessoas que fazem a diferença, pessoas sinceras, pessoas honestas, que estão fazendo a obra de Deus com sinceridade. Existem pessoas que realmente têm nas suas vidas as marcas do evangelho e que carregam os dons do Espírito Santo, trazendo edificação para o corpo. Aliás, né, esse outro pastor aí falou, né, que os dons já não estão mais em evidência, né? Isso aí foi para aquela época. Só que interessante, né, que a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo diz ali, né, em 1 Coríntios, né, que os dons são para trazer edificação à igreja. Aí eu te pergunto, será que passou o tempo da edificação? A igreja não tem que ser mais edificada? A igreja não tem que ser mais lapidada através dos dons? É um ponto para a gente pensar. Se você gostou desse vídeo, compartilhe aí com demais pessoas. Inscreva-se no canal, você que não é inscrito, clique aqui no joinha, no curtir aí, dá uma curtida para que o YouTube venha impulsionar esse vídeo para demais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.